Existe um número: 18%. Essa era a chance de uma mulher morrer ao dar à luz, numa ala específica de um hospital de Viena, em 1847. Na ala ao lado, mesma cidade, mesmas doenças, mesma pobreza, esse número era quase zero. A diferença entre as duas alas não era sorte. Era um homem que ninguém quis ouvir. Você já sentiu isso? Estar absolutamente certo, com os números na mão, e ver a sala inteira decidir que você está errado só porque sua verdade é inconveniente demais para ser aceita. Foi esse sentimento, multiplicado por 15 anos, sem alívio, que consumiu Ignaz Semmelweis. O que ele encontrou, no fim, não foi um vírus, nem uma maldição, nem um erro de protocolo. Foi algo que estava nas próprias mãos dos homens que ele respeitava. E isso era exatamente o motivo pelo qual ninguém aceitaria a resposta. Nos próximos 12 minutos, vamos desenterrar não apenas um número de mortalidade, mas a patologia do orgulho institucional que o moldou, e que ainda mata hoje, em formas que você reconheceria se prestasse atenção. A pergunta que abrimos ainda está no ar. Como alguém com a prova nas mãos, termina destruído, pela própria instituição que deveria agradecê-lo? Viena, década de 1840. O Allgemeines Krankenhaus, o Hospital Geral, tinha 2 clínicas obstétricas, paredes a poucos metros uma da outra. Na primeira clínica, médicos e estudantes homens faziam os partos. Na segunda, parteiras. Mesma cidade, mesma água, mesma comida racionada, as pacientes pobres que ali se internavam para dar à luz de graça, em troca de servirem de material de ensino. A diferença era brutal e visível para qualquer um que olhasse os registros. A mortalidade na clínica dos médicos era, em alguns meses, mais que o dobro da clínica das parteiras. Era exatamente essa diferença, inexplicável, documentada, ignorada, que Semmelweis carregava havia meses sem resposta. Os médicos da época tinham teorias. Miasmas no ar. Excesso de pudor das pacientes diante de examinadores homens. Nenhuma explicação resistia aos números, mas nenhuma explicação também ameaçava o orgulho de ninguém. Até que, em março de 1847, um colega de Semmelweis, o professor Jacob Kolekka, morreu, depois de se cortar acidentalmente com o bisturi de um estudante durante uma autópsia. Kolekka morreu com os mesmos sintomas das parturientes que falhavam na primeira clínica. Foi aí que Semmelweis teve a ideia que mudaria, e destruiria, sua vida. E se os próprios médicos, ao saírem da sala de autópsia, direto para o parto, levassem nas mãos alguma partícula cadavérica invisível, que contaminava as mulheres que deveriam estar salvando? Imagine carregar essa suspeita. Que sua própria mão, a mesma que você usa para curar, é o instrumento da morte que você está tentando entender. Era uma hipótese sem precedente, décadas antes de qualquer teoria aceita sobre germes. E ele precisava prová-la sem nenhuma palavra que o resto da medicina pudesse aceitar. Semmelweis instituiu, em maio de 1847, a lavagem obrigatória das mãos com solução de cloreto de cal, não por delicadeza, mas porque era o único composto capaz de eliminar o odor de decomposição que permanecia nas mãos depois de uma autópsia. Em 1847, a mortalidade da primeira clínica era de 18,27%. Em 1848, havia caído para 1,27%, uma queda que representou uma redução de cerca de 90% nas mortes. Em dezembro de 1847, o editor Ferdinand von Ebra anunciou a descoberta de Semmelweis num dos principais periódicos médicos austríacos, comparando sua importância da vacina de Jenner contra a varíola. Os números existiam. Estavam publicados. E ainda assim, quase nada mudou. Por anos, a comunidade médica chamou aquilo de a maldição da primeira clínica, um mistério irresolvido do destino, da estação do ano, da constituição feminina. Linguagem de superstição vestida de ciência. Semmelweis apresentou seus dados em sociedades médicas. Escreveu cartas. Insistiu, clínica após clínica, ano após ano, que o protocolo fosse adotado em outros hospitais da Europa. A resposta, repetidas vezes, foi rejeição. Não porque os números fossem fracos, eram inegáveis.
Historiadores hoje acreditam que a rejeição também aconteceu porque a teoria de Semmelweis responsabilizava os próprios médicos pela morte de suas pacientes. Aceitar sua descoberta significava aceitar que mãos consideradas instrumentos de cura eram, na verdade, vetores de morte, e que cada óbito anterior havia sido, em algum grau, evitável. Nenhuma instituição absorve essa culpa com facilidade, muito menos uma que se vê como guardiã da vida. Alguns dos médicos mais influentes de Viena recusaram-se até a testar o protocolo. Outros o adotavam por algumas semanas e abandonavam assim que a mortalidade caía. Como se o resultado, uma vez confirmado, já não precisasse mais ser repetido. Era a prova funcionando contra o próprio homem que a havia produzido. Quanto mais ela se confirmava, mais incômoda se tornava. Quando Semmelweis deixou Viena, em 1850, seu sucessor na clínica, Karl Braun, reverteu boa parte do protocolo de lavagem das mãos. A mortalidade voltou a subir, não por falta de prova, por falta de vontade de carregar o peso dela. Aos poucos, a lente se aproxima, do hospital para o homem. Semmelweis não conseguia largar o assunto. Em 1861, publicou um longo tratado defendendo sua descoberta. Foi recebido com críticas devastadoras nos principais periódicos médicos da Alemanha. Foi então que parou de publicar formalmente e começou a escrever cartas cada vez mais furiosas a obstetras de toda a Europa, chamando-os, sem meias palavras, de assassinos irresponsáveis. Ele não estava errado nos fatos. Estava sendo consumido por eles. Quem conviveu com ele naqueles últimos anos descreveu um homem que já não dormia em horários previsíveis, que repetia os mesmos argumentos, em voz cada vez mais alta, para quem quisesse, ou não quisesse, ouvir. A obsessão que antes o levava a contar mortes, uma a uma, nos registros do hospital, agora o levava a contar inimigos. Em casa, sua esposa Maria Weidenhofer e os 3 filhos do casal observavam um homem, cada vez mais ausente, mesmo quando presente, a mente em outro lugar, sempre na clínica, sempre na disputa que não terminava. Era 1865, quase 20 anos depois da descoberta original. O comportamento de Semmelweis tinha se tornado, segundo relatos da própria família, irreconhecível: explosões públicas, episódios de embriaguez, dias inteiros afastado de casa, cartas abertas publicadas chamando colegas renomados de criminosos perante a profissão médica. Em 29 de julho daquele ano, colegas e familiares assinaram os papéis para interná-lo. Ele foi atraído sob o pretexto de visitar um novo instituto médico em Viena. Ao perceber a armadilha, tentou ir embora. Foi contido à força por vários atendentes, vestido com camisa de força e trancado numa cela escura. A cela do asilo de Deblin não tinha luz natural suficiente para distinguir hora do dia. As paredes eram acolchoadas, não por conforto, mas para conter os próprios movimentos do paciente. Relatos da época sustentam que Semmelweis foi espancado pelos guardas pouco depois de ser contido, e que o ferimento que o mataria começou ali, não antes. O homem que passou 15 anos tentando convencer o mundo de que mãos sujas matavam, foi imobilizado por mãos que não pertenciam a ele, e que, no processo, abriram um ferimento na sua própria. 14 dias depois, em 13 de agosto de 1865, Semmelweis morreu, aos 47 anos. A autópsia atribuiu a causa da morte à piemia, infecção generalizada do sangue, originada num ferimento gangrenoso na mão direita. O homem que provou que a infecção viajava, através de mãos descuidadas, morreu de uma infecção que entrou pela própria mão, possivelmente causada pelas mãos que o contiveram à força. O monstro não era o miasma, nem a maldição, nem o destino da estação. Era o homem, e o orgulho institucional que ele desafiou sem nunca conseguir, em vida, desarmar. Sherwin Nuland, num dos estudos biográficos mais citados sobre o caso, descreveu Semmelweis como alguém carregando, desde a juventude, uma sensação profunda de não pertencimento, o estrangeiro de dialeto errado, formação errada, classe social errada, tentando se impor a uma elite médica, que nunca o aceitou como igual, antes mesmo da disputa sobre as mãos começar. O padrão não morreu com Semmelweis.
Foi preciso o trabalho posterior de Louis Pasteur e Joseph Lister sobre a teoria dos germes para que o mundo aceitasse, décadas depois, o que ele já havia provado com números, não com uma explicação que satisfizesse a ciência da época, mas com uma explicação que satisfizesse o orgulho dela. Hoje, esse padrão tem até nome técnico: o efeito Semmelweis, a tendência humana de rejeitar, reflexivamente, qualquer evidência nova que contradiga uma norma estabelecida, mesmo quando a evidência é irrefutável. Em 1982, mais de um século depois de Semmelweis, dois médicos australianos, Barry Marshall e Robin Warren, afirmaram que a maioria das úlceras gástricas não era causada por estresse ou comida apimentada, como toda a medicina acreditava, mas por uma bactéria vivendo no próprio estômago humano. A comunidade médica reagiu como reagiu um século antes: rejeição imediata, ridicularização em congressos, recusa em testar o protocolo. Marshall, sem conseguir aprovação para um ensaio clínico, bebeu uma cultura da própria bactéria para provar que ela causava a doença em um corpo saudável. Desenvolveu os sintomas em dias. Levou mais de uma década para a comunidade médica aceitar o que ele já havia demonstrado no próprio corpo. E, em 2005, Marshall e Warren receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela mesma descoberta que antes os fazia motivo de piada nos corredores de hospital. O termo efeito Semmelweis hoje é usado fora da medicina também. Em ciência, em gestão, em qualquer ambiente onde uma evidência nova ameaça uma hierarquia estabelecida. Não é sobre a qualidade do dado. É sobre quem tem permissão para apresentá-lo. Você já viu isso? Numa reunião, numa família, talvez em você mesmo, do outro lado, sendo aquele que rejeitou, sem perceber, algo que era verdade, só porque vinha de quem não tinha autoridade para dizê-lo. A diferença entre Semmelweis e a instituição que o destruiu não era quem estava certo. Era quem tinha permissão social para estar certo. A diferença entre Semmelweis e Marshall, separados por mais de 100 anos, não foi a qualidade da prova. Foi que um deles viveu o suficiente para ver o mundo mudar de ideia. Se esse padrão te perturbou da forma que perturbou a mim, o próximo episódio vai mais fundo ainda. O botão de inscrição está ali. E o próximo diário já está aberto. A medicina nos mostra onde as mãos erraram. A psicologia nos mostra por que ninguém quis admitir o erro. Ao olhar para aquela bacia de água escurecida, você vê apenas a obsessão de um homem isolado, ou o espelho da sua própria certeza, guardada em silêncio, esperando alguém com autoridade suficiente para validá-la? Deixe sua teoria nos comentários. Estarei lá para lê-la.